Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre Pentecostes. Pentecostes é importante assim, porque a referência que nós temos é que os discípulos de Jesus se encontravam reunidos naquele dia e veio uma força superior e eles tiveram uma transformação. Essa força a gente sabe que existe, porque antes dos discípulos se reunirem, essa força é anualmente distribuída na criação para vivificar, para sanear, possibilitar que existe uma nova fase. Essa força é distribuída anualmente desde o início da criação, que é a bondade do Criador vivificando. Agora tínhamos que lembrar assim, que é bem importante cada um lembrar que numa sala de aula, o ensino ele é transmitido num grau acima da criança. Então o jovem ou aquele outro que está estudando, ele vai na sala de aula e recebe as informações. Para que aquelas informações entrem dentro dele, ele tem que estudar em casa. Então existe a lição de casa, existem trabalhos que no ambiente de ensino pede para fazer. Existem trabalhos em grupos. Se nós observarmos aí, é assim. Na criação, também os ensinos, a força que o Criador nos possibilita, vem numa condição acima daquilo que nós nos encontramos. Essa é uma confirmação que o ser humano é que tem que melhorar, ver o que ele precisa para receber desta força. A força existe. Para recebermos desta força, o ser humano tem que fazer esse trabalho dentro dele de ir melhorando. E fica bem fácil assim do esforço que nós fazemos na nossa profissão. Vem um problema, vem um assunto e muitas vezes nós não temos o saber para resolver aquilo na hora, porque veio tudo novo. Aquele que agora tem que resolver aquilo que está apresentando, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai procurar outras informações para ter a compreensão, para resolver aquilo. Na nossa vida interna, quando a pessoa pede auxílio, então ela pede uma força. Então a força a pessoa tem que lembrar que é a vida. A força é a vontade de Deus. Para recebermos dessa força, tínhamos que ter uma mudança dentro de nós. E aquela condição das referências que nós recebemos dos ensinos, que é fechar a porta do nosso quarto, quer dizer que não é indo a lugares que a pessoa vai receber auxílio para aquilo que ela está precisando. É numa condição interna de ter uma mudança dentro dela no silêncio. Porque se a pessoa fechou a porta do seu quarto, então ela vai refletir de como ela também se encontra na vida e o procedimento que ela precisa de ter para mudar. A mudança nós vemos assim na criança. Então na menina fica bem fácil assim que no ano anterior ela era menina, nesse ano ela já é uma mocinha. Já teve a mudança dentro dela, uma mudança física que é verdadeira e com essa mudança ela também muda o comportamento. Então, na nossa vida interna, para recebermos da energia que o Criador distribui anualmente no Pentecostes, nós tínhamos que fazer esse trabalho de ir verificando o procedimento que nós estamos tendo. Quando os apóstolos de Jesus se encontravam reunidos, dentro deles tinha o anseio para receber aquilo que Jesus tinha prometido a eles, mandando a força, mandando a vida para eles. Tanto é que eles tiveram uma transformação depois deste relato que nós sabemos. Tínhamos que lembrar assim, que esta força continua anualmente sendo distribuída para a criação. E fica bem fácil assim da gente observar na matéria grosseira, porque anteriormente aquele agricultor fazia o cultivo daquele plantio, daquela semente que ele precisava, e ele armazenava aquela semente para ele ter o alimento
até o período seguinte do novo plantio. Quer dizer que a força veio, ele utilizou o direito à força para fazer aquele plantio e ele guardou aquelas sementes que ele pôde alimentar durante o período até a próxima safra. A força é assim. Tínhamos que fazer esse trabalho de observar como nós nos encontramos durante a vida e a maneira que nós precisamos de ter para receber dessa força que o Criador possibilita. Então a bondade do Criador atua desta maneira para fazermos parte daqueles que são agraciados, que recebem da força. É o próprio que tem que fazer esse trabalho. Se você gostou, nos prestigie com o seu like, acessando as nossas páginas.